quadril tenso, pernas rígidas, pressão na lombar. Nada disso precisa ser assim. Vou te mostrar como 4 exercícios podem reativar sua parte inferior do corpo e te fazer sentir até 10 anos mais jovem. O melhor é já começar junto comigo. Antes de começarmos, vamos entender rapidamente por que acontece de a parte inferior do corpo e as pernas ficarem cada vez mais rígidas. Isso é simplesmente uma consequência do nosso dia a dia. Sentamos demais, nos movemos pouco, caminhamos pouco, talvez só andemos sem nunca agachar de verdade. E esse menor movimento faz com que os músculos fiquem cada vez mais rígidos, eles ficam cada vez mais tensos, cada vez mais curtos. Mas tudo isso pode ser revertido, como você vai ver agora. E para que você possa perceber que, já depois de praticar uma vez, você realmente pode notar um progresso. Gabi, vem aqui, Gabi vai mostrar o exercício hoje, eu vou orientar, e Gabi trabalha conosco no setor de contabilidade. Exatamente um caso em que se passa muito tempo sentado. Vamos começar com o teste, Gabi. O teste é bem simples. Você fica de pé, coloca os pés paralelos e agora vai descendo devagar, cada vez mais, e vê até onde consegue chegar com as pontas dos dedos. Talvez um pouco mais, ok? Vamos lembrar disso. Certo, então fique em pé normalmente de novo. Agora vamos fazer o exercício e depois vamos repetir o teste. Vamos começar direto com o primeiro exercício. Quando falamos de pernas, especialmente panturrilhas, geralmente são bem curtas. Gabi, vem aqui ao meu lado na parede, por favor. Então, você vai. Vamos começar com a perna direita, vá com a perna direita para trás e estique completamente a sua perna. Agora o pé deve estar exatamente para frente. O joelho precisa estar completamente esticado e você vai devagar até sentir o alongamento aqui. E em casa, o melhor é fazer do mesmo jeito. Deixa completamente esticado, deixa completamente esticado. Beleza, agora vamos alongar e dar um tempo para o corpo se acostumar um pouco. Continue alongando cada vez mais. Faça todos os exercícios comigo, o último é especial e eficiente. Ela também está disponível no aplicativo, o aplicativo Libtion Pract. Continue indo mais fundo assim que você perceber que está cedendo, vá avançando suavemente. E atenção, alguns pés tendem a girar para fora, porque assim você evita o alongamento. Por isso, certifique-se de que o pé esteja apontando reto para a parede. E então continue. Agora vamos colocar um pouco de força nisso. Pressione a parte da frente do seu pé contra o chão. Pressione a frente do pé no chão como se fosse ficar na ponta dos pés. Relaxe novamente e vá um pouco mais fundo. Não saia, mas vá um pouco mais fundo. Sempre depois de tensionar, vá um pouco mais fundo. Também não fique indo e voltando tanto. Continue aprofundando o alongamento. Novamente, pressione a ponta do pé no chão. E relaxe novamente e vá um pouco mais fundo. Você percebe que, ao tensionar, consegue alongar mais. E é isso que queremos, força no músculo. E ao mesmo tempo que ele fique cada vez mais flexível. Esses são os melhores músculos, na minha opinião, esses aí. Com eles, você encara a vida melhor. Novamente, pressiona a ponta do pé no chão. Pressiona bem forte e depois relaxa de novo, um pouco mais para dentro. Agora, Gabi, coloque o pé direito à frente com a perna esticada e puxe o pé para cima novamente. Puxa bem para cima, puxa bem a parte da frente do pé para cima. Não, não com a mão. Puxa ativamente para cima, puxa ativamente a parte da frente do pé para cima. Puxa ativamente para cima e relaxa de novo. E agora vamos fazer o próximo exercício. Lado esquerdo, pé esquerdo para trás. Assuma a posição de alongamento para iniciar o exercício. Estique bem e mantenha o pé apontado para a frente. Aqui está o ponto típico. Parte de cima da panturrilha abaixo do joelho. É onde você sente puxar. Agora vamos esperar mais um pouco. Porque o corpo precisa de tempo, né? As fáscias precisam de tempo para se adaptar, os músculos precisam relaxar a tensão. Isso leva tempo, por isso precisamos alongar por mais ou menos 2 minutos. Assim, o resultado será bom e o tempo valerá a pena. Sempre um pouco mais fundo.
Você pode combinar isso com a expiração. Quando você expira, vai um pouco mais fundo. Ao inspirar, permanece onde está. Depois vai um pouco mais fundo novamente. E agora vamos colocar força em todo o alongamento. Empurre a ponta do pé contra o chão. Atenção! O calcanhar não pode levantar. O calcanhar deve ficar totalmente reto e permanecer no chão. Depois, relaxe. Estique totalmente o joelho. Estique bem o joelho e vá um pouco mais fundo no alongamento. E se o ângulo for muito menos intenso para você do que para a Gabi, não se preocupe. Cada um trabalha com o seu próprio ângulo articular. Quando ele melhorar, você também vai se sentir melhor. E de novo, você pressiona de volta contra o chão. Mais um pouco. Pode usar força mesmo. Quanto mais força você usar, melhor será esse efeito. E relaxa de novo. E agora afaste-se da parede. Coloque o pé esquerdo à sua frente e puxe o pé para cima, puxando a parte da frente do pé, com o joelho totalmente estendido. E você puxa, 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 e relaxa novamente. Fique aqui assim. E agora faça o seguinte. Você permanece assim parado. Isso me lembra do nosso teste. Coloque as mãos nas coxas. E vá se inclinando cada vez mais para frente. Mantenha o tronco reto, isso, deixe bem reto. Exatamente, assim vai doer menos. Fique com as mãos nas pernas, fique com as mãos nas pernas e vá descendo milímetro por milímetro. Assim está bom. E você sente isso agora na parte de trás dos joelhos, principalmente. Mas não deixe que a parte de trás dos joelhos estrague a diversão do exercício para você. E você pode fazer isso permitindo um pouco de dor, mas só o suficiente para que você ainda consiga suportar bem, para que ainda seja uma dor confortável. E então, até mesmo esse exercício mais odiado do planeta, esse aí, pode ser feito muito bem. E você não fica com aquela sensação ruim e não quer mais fazer. Isso precisamos evitar. Seria uma pena, porque aí você não praticaria tanto. Assim. E agora coloque as mãos atrás na panturrilha. Fique exatamente onde você está, assim, e apenas se segure. E agora tente levantar o tronco para cima. Assim, isso. Tente levantar o tronco para cima. E então contraia atrás, contraia isso. Assim. Depois relaxe e desça um pouco mais assim. E de novo, você puxa para cima e assim. E relaxa e desce um pouco mais. E de novo, você puxa de novo como se quisesse subir. Assim, puxe bem. Certifique-se de que os joelhos estejam esticados assim. E relaxa de novo e desce um pouco mais. Relaxe novamente, coloque as mãos à frente e puxe com sua força, bem para baixo. Puxe o máximo que conseguir, um pouco mais para baixo. Volte para cima. Agora vamos ao colchonete para o próximo exercício. Gabi, sente-se com os pés para frente e apoie-se no quadril. Certo. Agora coloque sua perna direita ao seu lado, a parte inferior da perna. Coloque a parte inferior da perna ao seu lado, isso, e estique o pé. Se os sapatos estiverem te incomodando, é melhor tirá-los. Sim, até em casa tirar os sapatos um pouco. Assim você vai ter mais espaço para o exercício. Agora coloque a sua perna direita ao seu lado. Simplesmente coloque ela ao seu lado e estique o pé. Estique o pé também. Sim, mas o objetivo é que a perna fique paralela à borda do tapete, ou seja, na mesma direção. Mais um pouco, isso, e pode ficar um pouco inclinado, sem problemas. E agora teste se o seu tornozelo consegue encostar bem no chão. Se não conseguir, ele vai ficar um pouco afastado do chão. Sem problemas. Vá até o máximo e aproxime o tornozelo do chão o quanto puder. Se não conseguir, deixe como está, mantendo alguma distância. E agora, levante-se um pouco e leve o tronco um pouco mais em direção ao calcanhar. Sim. Exatamente. Pode ser que você nem consiga se sentar como a Gabi consegue. Pode ser que você ainda tenha um pouco de distância, que talvez seja assim.
Sim, então você ainda tem distância entre o glúteo e o calcanhar, então você ficaria assim. Se você já se senta corretamente, melhor ainda. E então você sente o alongamento aqui nessa região. E se você se sentar, se não se sentar, fica assim. Se você se sentar, pode inclinar um pouco mais o tronco para trás, mas leve a sua pelve junto. Ou seja, puxe o seu umbigo para trás para que a pelve acompanhe. E aí você percebe, Gabi, que agora surge muita tensão aqui. E essa é a tensão que libera a sua perna. Sim, essa é uma parte difícil disso aí. Aí você vai se alongando cada vez mais nisso. Não importa a sua posição. Pode ser também que você ainda tenha um pouco de distância do tornozelo até o chão ou do quadril até o calcanhar. E você sempre alonga um pouco mais em qualquer lugar. E agora você tenta estender a perna. Tenta agora, Gabi, pressionar o pé no chão e estender a perna. Isso, certo? Firme. Isso, com força. Você já está se esticando. Ok. E relaxa, e então você vai um pouco mais para trás, ok? Aí você percebe logo como puxa mais aqui em toda a coxa. Mais uma vez você pressiona o chão. Pressiona bem forte contra ele. E relaxa de novo e vai um pouco mais fundo no alongamento. E então fazemos isso de novo. Você pressiona contra o chão novamente. E relaxa de novo. E agora vá para o lado esquerdo, mais para lá, para que a perna fique livre. Levante-a e tire o pé do chão. E tente. Isso, vá de lado mesmo. Vá ainda mais de lado, Gabi. Ainda mais de lado. Isso. E agora tente encostar o calcanhar no seu glúteo. Isso, tenta. Puxa, 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 puxa. Isso é bom para a articulação do joelho agora, porque os músculos se equilibram entre si ali. Qual músculo deve estar tenso para guiar bem a articulação? Depois, relaxe novamente. Agora faça do outro lado e volte para cima. E agora coloque essa perna bem ao seu lado. Isso, estenda o pé de novo. Agora vamos mostrar de lado, caso você ainda não seja tão flexível. Não coloque de lado, venha mais alto, levante o quadril e chegue um pouco mais perto. Isso é para evitar um ângulo aqui e que a perna fique em outra direção. Então você precisa tentar ao máximo aproximar o seu quadril do calcanhar. Mas se você não for tão flexível, você vai acabar indo um pouco assim para o lado. E então vai mirar mais ou menos assim. Agora deslize o quadril direito em direção ao pé esquerdo. Isso, e vá um pouco mais para o lado. Agora deslize um pouco para o lado. Assim. Agora você também pode ver. Agora o pé está bem alongado, mas ainda há uma distância entre o glúteo e o calcanhar. Agora você fica exatamente assim. E vamos fazer o exercício como se você estivesse menos alongado agora. Agora temos dois exemplos em casa para você ver como o exercício deve ser feito. Agora vamos esperar mais um pouco. E agora o exercício começa. Vamos entrar mais. Sempre chegando um pouco mais perto com o quadril até o calcanhar, o máximo que conseguir, milímetro por milímetro. Você já pode começar a respirar e sempre prestar atenção para ficar abaixo desse limite onde deixa de ser confortável. Sim, ainda precisa ser suportável. Só esperamos até tudo ir cedendo. Você provavelmente sente o alongamento aqui também, nessa região. Sim. E agora você empurra o chão com o seu pé, como se quisesse esticar a perna. Empurre bem forte contra ele. Empurre bem forte contra ele e depois relaxe de novo. Alongue um pouco mais. Pressione novamente, empurrando com força. Relaxe e alongue novamente. E pressione contra de novo. Tente esticar a perna. Relaxe e alongue um pouco mais. Agora deite-se sobre o lado direito.
Isso, para que seu pé saia do chão. E puxe com o seu pé para cima. Puxe em direção ao quadril, puxe em direção ao glúteo, puxe mais e um pouco mais forte. Use bastante força, use bastante força. E volte para fora. Certo, vamos ao último exercício. Você permanece sentado e, por favor, coloque a perna aqui na frente, atravessada. A perna, você deixa ela primeiro, coloque a perna atravessada aqui na frente. Isso, assim. E agora está paralelo à borda da frente do tatame. Agora você se vira até que sua coxa fique paralela à borda esquerda do tatame. Isso, perfeito. Certo. Agora gire a perna direita o máximo para trás. Sim, esse exercício é puxado, mas vale a pena. Por favor, tente fazer, mesmo que você fique todo mole, sem jeito. Sim, não tem problema. E se isso ficar muito estranho para você, tente fazer o mais próximo possível. E a cada dia vai melhorar, e você vai perceber a cada dia como seu quadril vai florescendo e ficando cada vez mais solto. Tente levar o joelho da Gabi um pouco mais para trás. Isso, exatamente. Você pode se apoiar com o pé assim. Use o pé para te ajudar a descer ainda mais, eu vou te ajudar. Esse seria o movimento, percebe? Isso, ok, assim. E agora se empurre para cima, para que você fique cada vez mais ereto com o tronco. Isso mesmo. E agora você percebe que está puxando na parte externa da perna esquerda, no glúteo esquerdo e na virilha direita. Esse é um exercício incrível, eu adoro esse exercício. Sabe por quê? Porque com um exercício você trabalha dois lados ao mesmo tempo, você praticamente faz dois exercícios ao mesmo tempo. Isso é extremamente eficiente. Sim, 2020. E quanto mais você conseguir se endireitar com o corpo, melhor será. Mas isso é uma questão de tempo. Você precisa estar reto visto de frente e reto visto de lado. De frente, Gabi já está quase reta, mas de lado ainda não. Esse é o potencial de treino. De lado, ela ainda está bastante inclinada para frente. Quanto mais alto você conseguir, melhor será. E continue se esforçando cada vez mais. E tente aproximar cada vez mais o osso do quadril direito em direção ao osso do calcanhar esquerdo. O quadril direito deve apontar para o calcanhar esquerdo. Vou te empurrar para lá para você perceber. Percebeu? Fica bem apertado aí. Mas isso é o legal, porque a gente chama isso de exercícios de estreitamento. Sabe por quê? Vamos tratar os pontos de estreitamento no corpo que causam dor, tensão e comprimem vasos sanguíneos e nervos. Queremos reabrir esses pontos? Isso ocorre durante o exercício. Muito bom, sim. Vamos colocar força aqui de novo, se possível. Se estiver muito difícil, mantenha a posição. Só aqueles que querem fazer mais já podem pressionar. Bem forte, Gabi, com o seu pé esquerdo contra o chão e com o seu joelho direito contra o chão. Bem forte, bem forte. Depois relaxe e tente ficar um pouco mais ereta com o tronco. Isso mesmo. E de novo, pé esquerdo pressiona, joelho direito pressiona, bem forte, bem forte, bem forte. Relaxe e aprofunde um pouco mais o alongamento. Isso é cansativo, sim. Quanto ao esforço, se também for cansativo em casa, siga a mesma regra. Faça de modo que canse, mas ainda seja positivo. Sim, não importa se a dor vem do alongamento, esforço ou outro sentimento negativo, permita isso só até onde ainda for positivo. Aí você está no ponto certo, porque assim você está na maior intensidade possível do exercício e tem o treino mais eficiente. Então, aí você traz a perna direita de volta. Do jeito que der, deita de costas e mantém a perna direita esticada. Levanta a perna esquerda, dobra o joelho em 90 graus e tenta levar o pé esquerdo até o seu ombro direito e o joelho esquerdo até o seu ombro esquerdo. Puxa, mas mantém 90 graus. Isso, e puxa mais. O pé quer ir para lá, o joelho quer ir para lá. E puxa ainda mais. Agora a articulação está aprendendo de novo como se ajustar da melhor forma. E relaxa. Agora respira fundo em casa, até porque o exercício é cansativo. Se estivermos bem,
Vamos fazer isso do outro lado agora. Você verá o efeito. Por favor, levanta, vem. E agora você vai colocar a perna direita paralela à borda da frente do tapete. Isso, leva a perna esquerda para trás. Certifique-se de que o ângulo do joelho esteja em torno de 90 graus. Atenção, esse não está em 90 graus. Coloque eles certos. Isso, exatamente. Puxe a perna esquerda para trás usando o pé e vá se arrastando cada vez mais com ele. Você está bem curto aí, percebeu? Esse exercício você pode fazer mais vezes. E se você perceber que sua perna escorrega sempre para cá, tem um truque. Basta colocar a mão esquerda aqui no calcanhar. Assim fica um pouco mais estabilizado, entendeu? Assim. E agora é para ir ficando cada vez mais ereto, Gabi. E coloque sua mão direita mais para lá, assim você pode ir mais nessa direção. Percebe? Isso parece cansativo, né? Mas o legal é que, embora seja cansativo, você pode ajustar o nível do seu esforço. Se você perceber, não quero mais, então você fica assim mesmo. Sim, você pode sempre ir ajustando. E agora vamos entrar bem na extensão. Respire fundo, solte o ar devagar. Tente, a cada expiração, levantar mais o tronco e voltar um pouco mais. E tente também, de vez em quando, levar o joelho esquerdo um pouco mais para trás. E apoie o peito do pé de trás no chão. Isso mesmo. Você sente? Assim alonga mais. E agora pressione o máximo que puder o seu pé direito para baixo e também o seu joelho esquerdo para baixo. Pressione bem forte, relaxe e vá um pouco mais fundo no alongamento. Fique ereto, pés para fora e costas retas. E de novo, o pé direito empurra para baixo, o joelho esquerdo empurra para baixo. Aperte bem forte, né? Um pouco mais forte, mais um pouco forte. Relaxe e continue alongando. E de novo, pé direito, joelho esquerdo, aperte bem forte. E relaxe e vá um pouco mais fundo. Agora já estamos quase terminando. E agora você traz o pé esquerdo para frente de novo. Deita de costas. A perna esquerda está no chão. O joelho direito quer ir para o ombro direito. O pé direito quer ir para o ombro esquerdo. Coloque a perna de lado e puxe. Agora pode colocar toda a força. Vamos, Gabi, mais. Você em casa também. Puxe só mais um pouco e relaxe. E é melhor já ficar deitado. Você fez muito, parabéns para você em casa também. Pronto? E agora, vamos levantar, vamos lá. Levante-se e fique de pé, porque agora queremos testar como está a mobilidade. Primeiro você vai andar naquela direção e sentir como está, como se sente. E depois você anda na outra direção. Certo. Agora fique de pé e agache, dê uma olhada. Aumente devagar e veja até onde consegue descer. Tente soltar as mãos e usar as pontas dos dedos. Talvez consiga tocar o chão. Tenta. É cansativo. Sim, ok, quase lá. Mas foi um pouco mais longe. E agora volte para cima. E como foi aí na sua casa? Você também sentiu alguma coisa? Talvez você também tenha sentido dor muscular? Pode ser. Mas escreve aí nos comentários e conta se você chegou mais perto do chão. No próximo sábado, participe com a gente. Faremos exercícios específicos para as costas, para que se sintam melhor.